Olá, turma! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos trabalhar uma fábula. Eu vou ler. O julgamento da ovelha. Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver roubado um osso. Para que furtaria eu esse osso? Alegou ela. Se sou herbívora e um osso para mim vale tanto como um pedaço de pau? Não quero saber de nada. Você furtou o osso e vou já levá-la aos tribunais. E assim fez. Queixou-se ao gavião de belas penas e pediu-lhe justiça. O gavião reuniu o tribunal para julgar a causa, sorteando para isso 12 urubus de papo vazio. Comparece a ovelha, fala, defende-se de forma plena, com razões muito irmãs das do cordeirinho que o lobo em tempos comeu. Mas o júri, composto por carnívoros gulosos, não quis saber de nada e deu a sentença. Ou entrega o osso já e já, ou condenamos você à morte. A ré tremeu. Não havia escapatória. Osso não tinha e não podia, portanto, restituir, mas tinha vida e ia entregá-la em pagamento do que não furtara. Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, esquartejou-a, reservou para si um quarto e dividiu o restante com os juízes famintos, a títulos de custas. Fiar-se na justiça dos poderosos, que tolice! A justiça deles não vacila em tomar do branco e solenemente decretar que é preto. Esta fábula, disse Dona Benta, é muito dolorosa. É um verdadeiro retrato da justiça humana. E se eu fosse explicar a lição que existe aqui, levaria um ano. Não vale a pena. Vocês vão viver, vão crescer, vão conhecer os homens, irão percebendo a profunda e triste verdade desta fabulazinha. Que quer dizer maus bofes, vovó? Quer dizer de má índole, de maus sentimentos, e foi por ser assim que o cachorro acusou a pobre ovelha. E os urubus juízes também eram de maus bofes? Não, esses eram apenas maus juízes, dos que julgam de acordo com certos interesses, em vez de julgar de acordo com a justiça. Que interesses tinham eles no caso? Estavam com fome e queriam comer a ovelha. Emília protestou. Acho que nesse ponto a fábula não tinha propriedade gastronômica. Por quê? Porque o urubu não come carne fresca, só come carne podre. Monteiro Lobato. Vamos agora responder as perguntas. Número 1. Como se chama esse gênero textual? Bom, nós estamos trabalhando hoje com uma fábula, que os personagens são animais que agem como ser humano. 2. Como o texto está organizado? Observando aqui o texto, a gente percebe que ele está organizado em parágrafos. Então, ele está organizado em parágrafos. 3. Onde geralmente é possível encontrar esse tipo de texto? Bom, quando eu quero ler uma fábula, aonde eu posso encontrar? Eu encontro fábulas em livros, eu encontro em sites na internet, eu encontro em algumas revistas, geralmente voltadas para o público infantil. Então, principalmente esses 3 lugares onde eu posso encontrar fábulas. Número 4. Quem são os personagens do texto? Eu vou voltar aqui no texto, então. Um cachorro é um personagem, uma pobre ovelhinha é um personagem, o gavião aqui, que foi o juiz no tribunal aqui, ele também é um personagem, os 12 urubus que deram a sentença também são personagens. Então, nós temos aí esses personagens. 5. Onde provavelmente a história acontece? Os animais, eles vivem aonde? Eles vivem na cidade ou eles vivem na floresta? Eles vivem na floresta, no campo, no bosque, né? Então, foi nesse lugar que a história aconteceu. 6. Como as falas dos personagens são apresentadas no texto? Então, observem aqui, ó. O que quer dizer maus bofes, vovó? Isso daqui é o quê? Um travessão. Então, as falas dos personagens, eles são apresentados no texto com o
travessão. Travessão está indicando que é uma fala de um dos personagens. 7. Qual animal foi mais esperto nesse texto? E qual foi injustiçado? Então, a gente observa o quê? O cachorro fez uma falsa acusação para a ovelha, falando que ela tinha pegado um osso. A ovelha não pegou esse osso. E ele acusou ela, levou ela no tribunal, ela acabou sendo condenada e acabou morrendo. Então, a gente percebe aqui que o cachorro ele foi muito esperto em acusar uma pessoa inocente para obter vantagem para ele mesmo. Enquanto a ovelha foi muito injustiçada, porque ela era inocente, não tinha culpa de nada e acabou sendo condenada. 8. A ovelha foi acusada de roubo. Que argumento ela utilizou para se defender? Então, argumento, que justificativa, que explicação ela deu para poder falar que o osso, que ela não tinha pegado esse osso? Então, aqui, ó. Para que furtaria eu esse osso, se sou herbívora e um osso para mim vale tanto como um pedaço de pau? Ou seja, para ela um osso não teria valor nenhum. Então, para que ela pegaria um osso? Então, ela explicou isso. Esse foi o argumento dela, mas que infelizmente não funcionou. 9. Os personagens da fábula são animais. Explique com suas palavras como esses animais se comportam e agem de acordo com as características desse gênero textual. Então, a gente sabe que os animais, nas fábulas, eles agem como seres humanos. Então, um cachorro normal, ele não vai acusar uma ovelha, não vai conversar com uma ovelha falando com ela, olha, você fez isso e isso. A ovelha também não vai conversar com um cachorro. Pouco menos eles vão para um tribunal julgar se uma pessoa roubou ou não roubou. São coisas dos seres humanos que na fábula são atribuídas aos animais. Número 10, leia. Você furtou o osso e vou já levá-la aos tribunais. Qual era a real intenção em se promover o julgamento da ovelha? Não existia osso. Ela não roubou o osso. Então, ele sabia que ele não ia recuperar uma coisa que nunca existiu. O que ele queria fazer levando ela ao tribunal? Ele queria o quê? Comer ela. E foi isso que aconteceu, não foi? Ela foi julgada porque, como ela não tinha osso para devolver, já que ela nunca roubou, já que esse osso nunca existiu, ela acabou aí pagando com a vida, que era exatamente o que o cachorro queria. Número 11, leia. Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver roubado um osso. Para que furtaria eu esse osso? Alegou ela. Se sou herbívora, e um osso para mim vale tanto como um pedaço de pau? Substitua as palavras em destaque por outras que não alterem o sentido do trecho. Procure no dicionário o significado que melhor se adeque ao contexto dessas palavras. Então, vocês vão procurar no dicionário o significado da palavra acusou, que no caso vocês vão procurar lá, vai estar acusar. E aí vocês vão olhar uma palavra que tem aí o mesmo sentido de acusar. Depois, furtaria, vocês vão encontrar no dicionário furtar. Depois, alegou, vocês vão encontrar alegar. E sou herbívora, vocês vão encontrar herbívoro no dicionário. E aí vocês vão procurar palavras que podem substituir elas, mas que mantenha o mesmo sentido na frase. A quem se refere as palavras ela e mim apresentadas no trecho acima? Então, um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver roubado um osso. Para que furtaria eu esse osso? Alegou ela. Ela quem? A ovelha. Se sou herbívora e um osso para mim vale tanto como um pedaço de pau. Mim. Também aqui estamos falando da ovelha. 12. Esse gênero textual tem como finalidade apresentar informações científicas ao leitor. Tem alguma informação científica nesse texto? Alguma coisa que os estudiosos, os cientistas estudaram e publicaram? Não, né? Passar um ensinamento moral ao leitor. Nós sabemos que as fábulas, elas sempre apresentam uma moral, um ensinamento a partir daquela história, não é isso?
refletir sobre o comportamento do leitor. O leitor aqui só está lendo, a gente não está fazendo análise ali do comportamento de vocês, né? Ensinar ao leitor a ler fábulas. Não, porque ensinar aqui já não é aqui o objetivo da fábula de você ensinar. A fábula ela tem ali a missão, né, o objetivo de passar um ensinamento moral ao leitor. 13. É possível notar no texto que a fábula é contada por alguém. Quem conta essa história? E para quem ela é contada? Então, voltando aqui no texto, a gente percebe que aqui no finalzinho, né? Essa fábula, disse Dona Benta, é muito dolorosa. E aí ela vai falando sobre a fábula que ela estava contando. E aí ela conta aqui, e a Emília, ela fala, né? Acho que esse ponto da fábula não tinha propriedade gastronômica e tal. Então, a Dona Benta e a Emília são personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma criação aí de Monteiro Lobato, muito conhecida. Então, quando a gente fala aqui, quem conta essa história? A Dona Benta. E para quem ela é contada? Para Emília. O Pedrinho também está presente, a Narizinho, eles não são citados no texto, mas geralmente a Dona Benta conta essas histórias para eles também. 14. Dona Benta afirma que essa fábula é muito dolorosa. Por que ela faz essa afirmação? Explique. Então, ela fala que a fábula é muito dolorosa, depois que tem o julgamento da ovelha e a ovelha acaba morrendo. Por que ela faz essa afirmação? Por que é doloroso? Às vezes a gente vê, né, umas injustiças, a gente fica muito chateado quando o inocente ele é condenado por uma coisa que ele não tem culpa. E foi exatamente isso que aconteceu no texto, se a gente for observar, né, a ovelha ela não tinha culpa de nada e ela acabou morrendo. O número 15, quem é o autor do texto O Julgamento da Ovelha? O autor está lá no finalzinho do texto. Né? A gente acabou de falar sobre ele aqui, que ele também foi o criador aí da personagem Dona Benta, da Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembrando sempre que qualquer dúvida eu e a Tia Ju estamos à disposição. Um abraço.